Boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos, portanto, dar início a esta Semana da Cultura Chinesa, que, portanto, é organizada pelo jornal Hoje Macau e pela editora Livros do Meio. Em primeiro lugar, queria agradecer à Fundação Rui Cunha, na presença do Dr. Rui Cunha, por nos ter proporcionado este espaço e as condições materiais que nos permitem este encontro. Queria agradecer também à Fundação Macau e à Casa de Portugal em Macau pelo apoio que deram à publicação destes livros. Portanto, apoio financeiro importante para a publicação destes livros. E, para além disso, queria agradecer aos dois principais tradutores que não estão cá, porque não puderam vir a Macau nesta fase, que é o Paulo Maia Carmo e o Rui Cascais Parada. E para além disso, queria agradecer a todas as pessoas que me ajudaram ao longo de anos a realizar este projeto. Isto é um projeto que se iniciou quando começou o jornal Hoje Macau, em 2001, e que nós resolvemos, naquela altura, que era importante traduzir do chinês semanalmente partes de livros, portanto, ir traduzindo os livros aos bocados. E isso fez com que, passado muitos anos, nós temos um vasto conjunto de obras para publicar, que nem sempre conseguimos fazê-lo, porque, de facto, não há condições nem materiais, nem às vezes nem psicológicas para o fazer, porque trabalhamos sozinhos e pronto, e não é fácil. No entanto, entendemos que é importante este trabalho. E é importante porque, ora, os portugueses estão em Macau há quase 500 anos, mas infelizmente, apesar de termos sido os primeiros, através dos jesuítas, a termos levado a China para o Ocidente e temos dado a conhecer a China no Ocidente em livros importantíssimos feitos nessa altura e que levaram ao primeiro contacto com o pensamento chinês, por exemplo. Depois parece que os portugueses adormeceram durante um longo período de tempo e a nossa sinologia é hoje talvez uma das mais pobres da Europa, comparando com países como a França, como a Inglaterra, como a Alemanha, até com a Espanha, infelizmente. Portanto, eu penso que isto é um pequeno contributo, está tudo por fazer, são pequenos passos que nós vamos aqui, dentro das nossas possibilidades, fazendo. E eu entendo também que a comunidade portuguesa de Macau tem este dever de tentar que haja um maior entendimento da China e da cultura chinesa. E porquê? Porque entendimento e compreensão significa tolerância, significa amizade, significa encontros e significa, sobretudo, também o dissipar, às vezes, de muitos mal-entendidos que podem surgir quando duas civilizações tão fortes, como seja a civilização ocidental, aqui representada por Portugal, ou pela lusofonia, se quisermos, e a cultura chinesa, quando duas civilizações tão fortes se encontram, muitas vezes pode haver mal-entendidos que o conhecimento mútuo evitam e facilitam, digamos, a rota da cooperação e da amizade. Portanto, neste sentido, é por isso que nós temos este tipo de iniciativa e agradeço a vossa presença e vejo tanta gente e fico satisfeito por saber que não estou sozinho neste desiderato e que podemos todos juntos fazer este caminho várias vezes, que é um caminho importante. E, portanto, para começarmos, portanto, vou passar, eu não quero me alongar muito, que, pronto, isto é um lançamento de uma Semana da Cultura Chinesa, mas também de 2 livros, e esses livros que nós hoje vamos falar, portanto, é o Da Xue e o Zhongyong, em português, o Estudo Maior e a Prática do Meio, que são 2 livros que fazem parte, digamos, do cânon confuciano. O cânon confuciano, tal qual ele foi estabelecido na dinastia Song, ou seja, no século XI. Já lá vamos, mas primeiro queria-vos falar um bocadinho do próprio Confúcio e do confucionismo em geral, antes de passarmos concretamente a estes livros. Ora, portanto, Confúcio nasceu no ano 551 antes da Era Comum, portanto, antes de Cristo, e o seu próprio nascimento está rodeado, digamos que, de alguma mitologia. Portanto, reza a lenda ou reza a história, neste caso às vezes as coisas confundem-se, ainda hoje, mesmo entre a moderna historiografia, que houve uma tempestade, havia uma menina que tinha andado à procura de ervas medicinais pelas florestas
e tal, e devido a essa tempestade que de repente eclodiu, ela refugiou-se numa cabana solitária no meio de uma colina, etc. Ora, também ao mesmo tempo, um magistrado, já de idade avançada, talvez na hora dos seus 60 e tal anos, também vinha a refugiar-se da tempestade, entrou naquela mesma cabana e, perante a presença da menina, lá se entenderam e Confúcio foi concebido, portanto, entre uma tempestade e a promessa que o magistrado Kong He fez à menina Zhengzai de que, no caso dela ficar grávida de um rapaz, ele tomaria conta dela para o resto da vida. Porquê? Porque ele já tinha 2 mulheres, mas dessas 2 mulheres só lhe tinham nascido filhas e um rapaz deformado. Portanto, a coisa não lhe corria muito bem do ponto de vista tradicional. Então, ele aspirava a ter um filho, homem, e de facto, a menina Zhengzai ficou grávida e, passado 9 meses, no dia, portanto, 28 de setembro, nasceu Confúcio. Ou, se quisermos, Confúcio. A coisa não correu bem, de qualquer maneira, porque não se sabe se da alegria de ter tido aquele varão, o senhor Kong He, não, apesar de ter dado o nome de família ao seu filho, morreu quase logo a seguir. E as suas viúvas não gostaram daquela aventura da cabana e resolveram, portanto, não apoiar de modo nenhum a pobre da mãe do Confúcio, que se viu numa extrema pobreza e passava mal. Entretanto, esqueci-me de vos contar um episódio interessante, que é, durante a gravidez, e isto também faz parte um pouco da mitologia, pensamos nós, houve vários sinais de que vinha aí um grande homem. Um deles foi o aparecimento de um unicórnio, de um Qilin, à mãe de Confúcio, que lhe depositou aos pés uma tablete de jade onde viria escrito que um grande homem ia nascer. É interessante porque normalmente temos aqui um episódio parecido um pouco com o episódio da Anunciação de Cristo. Só que naquele caso o mediador entre o céu e a Nossa Senhora Maria era um anjo e neste caso o mediador era um Qilin, um unicórnio, que também é visto como um mediador na cultura chinesa entre, digamos, o invisível e o visível. Mais tarde, antes de Confúcio morrer, também surgiu a lenda de que um Qilin tinha aparecido numa província e que tinha sido atropelado por uma carroça, o que pressagiou a morte de Confúcio. Portanto, a vida de Confúcio, de algum modo, também, o seu nascimento, também estão envolvidos em alguma mitologia, etc. Mas, à parte disso, portanto, o Confúcio cresceu e logo enquanto criança tornou-se um homem enorme. Ele era um homem impressionante, tinha uma figura, tinha 6 pés de altura, é descrito assim. Este senhor que está aqui, numa pintura da dinastia Song. Ali à porta está numa fantasia feita pelos jesuítas, logo à entrada. Esta é uma fantasia da dinastia Song. Era um homem de uma pose imponente e que desde muito novo se preocupava com a ordem das coisas. Ele é descrito em criança, digamos que a arrumar as coisas, a pôr objetos no lugar, etc. O que já tem muito a ver com o que depois o seu pensamento viria a exprimir. Ele nunca escreveu realmente uma obra. O que se passou foi que ele foi basicamente um editor. Ora, e um editor em que sentido? Durante o seu tempo, a dinastia Zhou, que portanto, já existia portanto, desde o ano 1000, por volta do ano 1000 antes da Era Comum, estava numa profunda decadência. Digamos, o imperador não tinha poder quase algum, vivia-se num feudalismo meio bárbaro, de guerras constantes também entre os vários reinos que constituíam o império. E Confúcio via na origem da dinastia de Zhou, portanto, no rei Wen e no duque de Zhou, bem como em 2 soberanos mais antigos, Yao e Chun, os exemplos de uma idade de ouro, de como realmente as pessoas se deviam comportar, como realmente os soberanos deviam ordenar o povo. E então o que ele faz uma reedição
dos que vieram a ser conhecidos como os 5 clássicos, ou seja, o livro da poesia, o livro dos documentos ou da história, os Anais da Primavera e do Outono, o livro dos ritos. Falta-me um, que agora me está a passar, mas que eu já me vou lembrar. Mas pronto, são os 5 clássicos que Confúcio reedita, extirpando, segundo ele próprio diz, algumas coisas que ali não estavam a fazer nada. Mas, no fundo, ele remete-nos para aquele pensamento que foi os exemplos que vêm do início da dinastia de Zhou. Depois, os seus discípulos é que, mais tarde, já depois da sua morte, recolheram, digamos, e puseram em papel ditos, conversas, até anedotas relacionadas com a sua vida e que depois, mais tarde, vieram a constituir, digamos, o cânon confuciano. Depois da sua morte, na cidade de Chufu, onde ele está enterrado, ele durante a vida não teve grande sucesso. Ele tentou ser ministro, tentou aconselhar os reis, mas os reis não estavam muito para aí virados para seguir, digamos, uma doutrina tão, digamos que apurada como a que Confúcio estava a tentar, digamos, imprimir. E, portanto, só depois da sua morte é que, de facto, os discípulos conseguiram ir espalhando a sua doutrina e começou a ter, digamos, mais influência, mas sobretudo junto dos letrados. Estes letrados davam pelo nome de Ru, que significava o que ensina as ideias de Confúcio, o que estudou e o que ensina as ideias de Confúcio. Daí que, por exemplo, em chinês não existe o termo confucionismo. O termo confucionismo é um termo inventado pelo Ocidente para falar das ideias de Confúcio. E até existem investigadores que dizem que não devíamos chamar confucionismo, mas ruísmo, exatamente porque vem da palavra ru. São esses homens letrados que espalhavam as ideias de Confúcio. Entre eles destaca-se Mêncio, 2 séculos mais tarde, portanto já no século III a.C., cujo livro nós também vamos publicar e que faz parte do cânon confuciano da dinastia Song, do neoconfucionismo. Mas o que aconteceu foi interessante, porque criou-se um grande debate por toda a China. O confucionismo não era propriamente uma doutrina ortodoxa, com uma linha única, etc. Surgiram várias dissensões, mesmo dentro dos próprios pensadores confucionistas. A mais conhecida é exatamente entre Mêncio e Chunzi. Chunzi, que, por exemplo, Mêncio acredita que há uma bondade inata no ser humano e Chunzi diz que não há bondade nenhuma na natureza, e nós fazemos parte da natureza, e que só a moral é que nos pode salvar, só um grande exercício ético é que nos pode salvar e que nós não temos bom fundo nenhum, temos é que nos, de algum modo, educar, e só através da educação é que podemos ser bons e praticar o RAN, portanto, praticar a benevolência, a humanidade. Portanto, como veem, existem opiniões. O próprio confucionismo deu imediatamente, se quiséssemos falar em termos ocidentais, lugar a muitas heresias, por assim dizer. Ora, estes literados foram ganhando cada vez mais proeminência, digamos, no seio da inteligência chinesa, se quiserem, até que no século III, portanto, 221 a.C., o reino de Qin consegue unificar toda a China e o imperador Qin Huangdi não gosta nada do confucionismo nem dos confucionistas. E isto percebe-se, de alguma maneira, porque o que o imperador Qin Huangdi pretendia era uma China centralizada e unificada, em que o poder do governo central fosse extremamente forte, por oposição ao poder das famílias. E o confucionismo é uma doutrina que investe muito poder nos clãs e nas famílias. Há um exemplo que está nos Analectos, que eu penso que foi o que destruiu, digamos, o que levou de algum modo a esta ideia de Qin Huangdi, e que é a questão da cabra. É um episódio em que Confúcio chega ao pé do Duque de Ye
e o Duque de Ye diz-lhe, olha, vou-te apresentar um homem reto, ou justo, em chinês. Um homem que pratica a justiça, que é um homem reto. Este homem soube que o pai tinha roubado uma cabra e denunciou o pai às autoridades e agora o pai vai ser castigado. E o Confúcio responde, pois, mas é que um homem reto não denuncia o seu pai às autoridades, um homem reto põe a família à frente dessa questão. Ou seja, o que ele está a dizer é que um homem reto defende primeiro a sua família e só depois o Estado. Ora, ou a lei, se quiserem. Ora, isto não agradava de todo, portanto, não agradou ao primeiro imperador, como também não agradava a outros que depois se seguiram e que tentavam, digamos, impor, digamos, a força do Estado, a força da lei, por oposição ao poderzinho das famílias. É curioso que mesmo na dinastia de Zhou, os dois símbolos da dinastia de Zhou estão nos dois primeiros reis, que é o rei Wen, que é o rei cujo caractere significa mesmo cultura, civilização, saber, e depois o rei Wu que é o homem da guerra. Portanto, em Confúcio nós temos de um lado o livro, quando vamos ao cemitério de Xufu, há duas estátuas, uma segura um livro, um rolo, não é? E a outra segura uma espada. E é curioso que nos anais diz, quando o rei Wen, portanto, deixou o poder, o rei Wen foi aclamado rei devido à sua virtude, devido à sua sabedoria, devido ao seu conhecimento e à sua benevolência, mas isso não uniu o reino, porque foi preciso o rei Wu vir e dominar as 100 famílias. Portanto, é isto que está escrito. Portanto, e só depois do rei Wu, pela força das armas, ter dominado as 100 famílias, que ainda eram o resto da dinastia antiga, da dinastia Shang, que precede a dinastia Zhou, é que, digamos que essa nova dinastia se conseguiu impor e que as ideias do próprio rei Wen se conseguiram espalhar, porque até aí, pronto, então estão a ver, é curioso isto, até se quisermos comparar com a mitologia romana, por exemplo. Na mitologia romana, o primeiro rei, Rómulo, é o rei criminoso, é o rei instaurador, e para instaurar, comete um crime, mata o irmão, mata Remo. Depois vem o rei Numa, que é o que traz as instituições, é o rei da cultura, da civilização, é o que traz a lei das 12 tábuas, é o que traz as instituições romanas. Portanto, vemos que no mundo ocidental, em Roma, digamos que a espada precede a civilização, enquanto que na China a civilização precede a espada. Ou seja, a espada já surge ao serviço da civilização e dos valores e não como um mero crime, como no caso do nosso amigo Rómulo, fundador da cidade de Roma. Isto é só para termos aqui um pequeno exemplo. Ora bem, com a instauração da dinastia Qin e com a queda em desgraça dos letrados confucionistas, surge a ordem, que vem de um primeiro-ministro do rei, que é o Li Si, que é um criminoso, por assim dizer, que manda queimar todos os livros confucionistas, todos mesmo, e enterrar vivos os letrados confucionistas. E assim foi. Portanto, os livros foram queimados e os letrados sepultados vivos, na sua grande parte. Exceto os que conseguiram escapar, há sempre os que conseguem escapar. E os livros também conseguiram escapar. Reza a lenda que foram escondidos na parede de Lu, que fica no próprio templo de Confúcio, em Xufu. Hoje não lá está a parede, claro que é outra, mas não interessa. Está lá a parede de Lu, onde terão sido escondidos os escritos confucianos. Isto ainda, portanto, no 220 a.C. Ora, em 206 a.C., o Império de Qin não se aguenta, o segundo imperador não consegue controlar a coisa e há uma revolta e surge então a dinastia Han. Na dinastia Han, o confucionismo é recuperado. Não só é recuperado, como é transformado em ortodoxia de Estado, de alguma maneira. E em 136 a.C., penso que é a primeira vez em que nos exames, fazem-se os exames para o mandarinato, os exames para os homens que vão mais tarde assumir o poder, e os livros que constituem a base para esses exames são então os 5 clássicos, que há bocado eu referi. Ok? Portanto, vamos lá outra vez, o livro da poesia, o livro dos ritos, o livro da história, os anais da primavera e do outono, e o livro das mutações, claro. Estávamos a esquecer. Como é místico, eu esqueço-me sempre. Como tem aquele lado místico,
o livro das mutações, eu esqueço-me sempre do livro das mutações. Pronto. Mas são esses 5, exatamente. E estes livros é que serviam de base, digamos, para os exames imperiais. Isto durante a dinastia Han. Teve 2 fases. Na segunda fase, e depois, digamos, da queda dos Han, passou-se um período de alguma confusão. E o que é que aconteceu na altura na China? Aconteceu a intromissão de uma doutrina estrangeira. Chegou à China um novo credo, uma nova moral, um novo saber, que foi o budismo. E o budismo foi ganhando cada vez mais lugar, nomeadamente junto das famílias imperiais, e atinge o seu máximo, digamos assim, na dinastia Tang. É na dinastia Tang, que vai até ao ano 900 e tal, já depois de Cristo, portanto, a nossa era já, e isto, de facto, não deixa satisfeitos muita gente dentro do Império, nomeadamente os letrados, os Ru, os letrados confucionistas. E depois, com o advento da dinastia Song, estes letrados conseguem chegar novamente ao poder e o objetivo agora é afastar estas influências estrangeiras, nomeadamente do budismo, mas também do taoísmo mágico, depois que também ganhou um grande papel junto das pessoas, etc. E restabelecer, digamos que, o confucionismo. Isto foi começado por fazer por 2 irmãos, os irmãos Chang, Cheng Hao e Cheng He, que depois se zangaram e cada um fez uma escola diferente. É curioso ver que as coisas não são nada unas. Um faz a escola do Li, outro faz a escola do Xin, do coração, e outro faz a escola de Li, que é uma palavra difícil de traduzir, mas eu traduzo por padrão. E que depois estes 2 irmãos influenciam muito um pensador que vem a seguir, que é Zhu Xi, que é este senhor que está aqui, e que este sim é que é o grande pensador, de facto, o mais importante pensador da dinastia Song, e que vai também ele editar, digamos, novamente obras confucionistas e retirar dos 4 livros alguns textos, nomeadamente o Estudo Maior e a Prática do Meio, que faziam parte do livro dos ritos, e fazer um novo compêndio constituído por 4 livros e que, portanto, que é o Da Xue, Zhongyong, portanto, Estudo Maior, a Prática do Meio, o Lunyun, que é os chamados Analectos, e depois o livro do Mêncio. E estes 4 livros é que passam a ser, antes de tu acederes aos 5 clássicos, deves ler os 4 livros. Por isso é que eu agora também entendi começar por eles, porque é assim que o estudo era feito na China. Quando cá chegaram os primeiros portugueses, foi isto que eles encontraram. Os mandarins, ou quem queria concorrer a mandarim, fazer os exames imperiais, tinham que ler primeiro os 4 livros e só depois é que passavam para os 5 clássicos. E porquê? Porque estes livros, ao contrário dos outros, que falam sobretudo da importância dos ritos, e nós já lá vamos falar sobre a questão da importância dos ritos, estes livros falam da formação ética da pessoa. E isto é uma mudança fundamental em relação ao confucionismo antigo. O confucionismo da dinastia Song é um confucionismo que se volta, de algum modo, para o indivíduo e para o cultivo de si. E que, através da investigação das coisas, por um lado, e do exercício da benevolência e de palmear a via do meio, permite, digamos, àquele que vai mandar, ao governante, praticar essa governação de uma forma que vai trazer harmonia entre os homens. E este é o grande objetivo, digamos, da doutrina confucionista. Isto soa-vos a qualquer coisa mais ou menos conhecida, não é? Portanto, o que é então, que confucionismo é este que nós vamos encontrar? O que é que nós podemos dizer disto? O confucionismo, no fundo, diz isto, em termos mais contemporâneos, se quiserem. Todo o homem é, sobretudo, produtor de moral. O modo como nós nos vestimos, o modo como falamos com os outros, quem cumprimentamos em primeiro lugar, todas as nossas ações, todas, o modo como comemos, o modo como entramos e saímos de uma sala, tudo o que nós fazemos na nossa vida, mesmo quando estamos sozinhos,
somos produtores de moral. Porque somos sempre um exemplo para os outros. No pensamento chinês, o homem não existe sozinho. Não há o conceito de indivíduo como existe, digamos, no pensamento ocidental. Mas, se vocês virem a palavra ran, portanto, tem um homem e um dois. Isto quer dizer que não há humanidade que não seja em relação. Nós só somos humanos se estivermos em relação com outros humanos. Portanto, não vale a pena haver qualquer tipo de outro sonho, que é assim, nós só existimos em função dos outros e com os outros, não existimos sozinhos. No man is an island, se quiserem dito de outra maneira. Somos uma espécie gregária e, portanto, Confúcio viu muito bem que nós temos a obrigação, através do nosso exemplo, nós temos sempre a praticar a moral. Se eu sou bom, estou a mostrar aos outros como é que se é bom. Se sou correto, estou a mostrar aos outros como é que se é correto. Portanto, não há saída para isto. Nós somos sempre produtores de moral. E, neste sentido, então, o que fazer? Como é que se pode, digamos, como é que nos podemos tornar numa pessoa exemplar, numa pessoa que dá o bom exemplo aos outros? Ou seja, num Chunzi. Chunzi é um conceito também confucionista que refere exatamente a pessoa exemplar. Tem sido traduzido, antigamente era traduzido, por exemplo, em inglês por gentleman, já foi traduzido por homem nobre, em português. Eu não concordo com esta tradução, posso explicar porquê. Chunzi, à partida, quer dizer o filho do governante. E então aí, por isso é que é traduzido pelo homem nobre. Só que é uma palavra que já existia antes do confucionismo, mas depois do confucionismo ganhou uma característica que já não era genealógica, mas moral. Ou seja, qualquer um pode ser um Chunzi. Já não é só o que tem uma genealogia, ou que vem de uma família aristocrática. É aquele homem que tem uma pessoa exemplar. E portanto, nós traduzimos nestes livros o conceito de Chunzi, que está aqui explicado também numa longa nota, por pessoa exemplar e não por homem nobre. E por oposição a quê? Por oposição ao Xiaoran, ou seja, ao homem menor, à pessoa menor, que é aquele que não tem moral, aquele que age aos ditames da sorte, aquele que procura o lucro fácil, aquele que não tem respeito pelo outro, aquele que não respeita os mais velhos, aquele que também não respeita o seu governante e aquele governante que é demasiado orgulhoso. Tudo isto é Xiaoran, as pessoas menores. Portanto, isto é o confucionismo. E há dois modos, de facto. Vocês perguntam, bem, eu quero ser bom, eu quero ser um Chunzi, eu quero ser uma pessoa exemplar, mas como é que eu posso fazer isto? Bom, em primeiro lugar, a coisa que tens que fazer é, se quiseres, seguir os ritos, aquilo que te ensinaram os ritos. Ou seja, cumprimentar com deferência as pessoas, saber o teu lugar na sociedade, etc, etc. Portanto, seguir o rito. Essa é uma maneira. A segunda maneira é o cultivo de si. Portanto, e o cultivo de si passa pelo estudo, pela investigação das coisas, mas também pela integridade dos pensamentos. Por tornar os pensamentos íntegros, ou seja, por seres honesto contigo mesmo. Por exemplo, aqui no estudo maior é interessante que diz na banheira de tanque estava escrito todos os dias deves lavar. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer todos os dias tu deves analisar e saber se os teus pensamentos estão a ser honestos, estão a ser sinceros. Isto é todo o momento tem que ser exercida, digamos, com uma vigilância de si mesmo. E isto é muito, muito importante para, digamos, o letrado confucionista e para o governante que pretendesse ser um seguidor de Confúcio. Ou seja, constantemente analisar-se, analisar o quê? Os seus pensamentos, analisar as suas palavras e as suas ações. Estes, digamos que são os três reinos em que estas coisas, portanto, funcionam. Portanto, o cuidado de si, a cultura de si, o cultivo de si, mas o conceito correto, digamos, mais aproximado que eu encontro em português, é dizer o cultivo de si. O cuidado de si era um conceito, eu estava aqui é um conceito grego e tem a ver com outras questões. Neste caso chinês, o cultivo de si é exatamente essa capacidade não só de investigar as coisas, como diz aqui o nosso amigo Chu Si, mas também depois essa capacidade de se interrogar a si mesmo sobre a sua honestidade interna, sobre a sua integridade ou mesmo autenticidade. Portanto, o estudo maior
este livro que nós temos aqui, que é o capítulo 42 do livro dos ritos, que foi retirado de lá, autonomizado por Jussy, é exatamente um livro. Porque é que se chama Estudo Maior? Chama-se Estudo Maior, da Xué, hoje esta palavra traduzida por universidade, não é? Ou, se quiserem, escola para adultos. Mas, neste sentido aqui, também é por oposição ao estudo menor. O estudo menor é aquele que as crianças faziam e que aprendiam coisas básicas, como entrar e sair de uma sala, como se dirigir aos familiares, etc. Portanto, como cumprimentar, por exemplo. Nós ainda hoje temos, por exemplo, nós entramos aqui nesta sala, a quem é que vamos falar primeiro? Nós somos seres perdidos, de alguma maneira. Temos uma ideia vaga que temos que falar primeiro às pessoas mais importantes, mas não temos uma ideia correta de facto, como é que o devemos fazer. Coisa que um confucionista teria, com certeza, e não cometeria erros. Portanto, não haveria uma desarmonia. Okay? Portanto, aqui o objetivo é sempre manter a harmonia, também. Portanto, o estudo maior significa, é aquele que era ensinado a partir dos 15 anos àqueles que, eventualmente, iam ter uma posição de mando. Isto é um livro político também. Atenção, isto é um livro político que, digamos que põe freio a determinadas... tenta dar uma moral, uma ética aos governantes. Daí que seja um livro bastante importante, nesse sentido, de ser lido hoje também, para nós percebermos... Portanto, este livro é constituído por palavras de Confúcio, que foram recolhidas, eventualmente, e depois por comentários de Zhengzi, que é um dos seus discípulos, que escreve os comentários. Chamam-lhe o Digno, o cognome dele é o Digno, Zhengzi. E depois eu pus-lhe também comentários do próprio Suu Kyi e o prefácio do Suu Kyi, que ajudam muito na interpretação das palavras do mestre. Porquê? Porque, de facto, as palavras de Confúcio, muitas vezes, os chineses sabem isto melhor do que nós, são muito sintéticas, as coisas são muito condensadas e às vezes de difícil interpretação. E ao longo do tempo foram feitos inúmeros comentários a essas passagens e os comentários de Suu Kyi explicam bastante bem, ou melhor, dão-nos portas importantes para entrarmos naquele pensamento, embora feche outras também. Porque o confucionismo é, de facto, um pensamento que pode ser muito vasto e nós sabemos perfeitamente onde se abrem umas portas, fecham-se outras. Mas por isso é que o estudo é fascinante, porque estamos aqui a falar de um estudo, de um pensamento que tem 2500 anos, não é? Portanto, e que já teve imensas derivações, etc. Portanto, isto agora, falar em portas, devo ter entrado por uma porta negra. Bom, os comentários de Suu Kyi, exato. Portanto, os comentários de Suu Kyi fazem, de facto, e depois as notas que nós acrescentámos também ao livro para permitir, digamos que ao leitor ocidental, alguma contextualização dentro do nosso próprio pensamento, porque existem muitas pontes possíveis entre o pensamento confucionista e o pensamento ocidental. Repare-se que, pronto, o pensamento confucionista informa um terço da humanidade, países como a China, o Japão, a Coreia, e está em expansão, não é? Não é um pensamento que esteja hoje não está confinado à China, nem ao Japão, etc. É um pensamento que está em expansão. Portanto, acho que é importante nós acedermos a ele e este livro, de facto, é o primeiro que eu recomendo a leitura porque é uma boa introdução ao pensamento de Confúcio. Já o outro, portanto, a prática do meio. O que é que isto quer dizer? Zhongyong. Isto é complicado também. Chong é fácil de compreender, é o meio, mas não é tão fácil assim, porque também podia ser o centro, mas não é o centro, é o meio. Qual é a diferença entre o meio e o centro? O centro é um ponto, o meio é um caminho. E há uma diferença gigantesca entre um centro e um meio. Portanto, são duas coisas muito diferentes. Ora, a prática do meio, o que é que pretende? A prática do meio pretende regular os pensamentos, as palavras e as ações. E para quê? Para nos fazer andar na via do meio. Ora, o que é a via do meio? A via do meio é o procedimento correto, que é imbuído de ren, portanto, e balizado pelo conhecimento, pela sabedoria. Portanto, é exatamente isto que é implícito na ação de um governante, é que ele marche pela via do meio. Segundo neste livro está escrito, um governante terá que ter, ou um soberano, terá que ter há três aspectos muito importantes
para alguém poder ser governante. Um deles é a sua virtude, e aqui virtude também temos que discutir o conceito, porque Confúcio provocou uma alteração no conceito de virtude. Por exemplo, se nós formos ao livro de Lao Tse, não é? O livro da via da virtude, o do Dao De Jing, não é? O de não quer dizer a mesma coisa em Lao Tse que quer dizer em Confúcio, porque em Lao Tse tem mais a ver com uma potência, uma força interna, enquanto que em Confúcio a virtude, o de, é mais, digamos, uma questão moral. Eles são muito próximos, mas não são bem a mesma coisa. Isto está explicado, por exemplo, no Guanzi, que é um livro também antigo. Portanto, o exercício do mando implica-nos a posse da virtude. Nós temos um Chun Tzu, uma pessoa com benevolência, uma pessoa honesta, justa, reta. Portanto, mas isto não chega, porque é preciso também, segundo aqui a prática do meio, que haja uma posição social. A posição social também é importante. E, finalmente, mais importante do que tudo, e isto também é interessante, é o governante deve ter o sentido do presente. Ou seja, conhecer a história e perceber exatamente quais são as forças que naquele momento estão em confronto, digamos que nos sócios, no corpo social, e saber equilibrá-las, ter o sentido do presente. Neste sentido, o confucionismo não é de todo uma doutrina reacionária ou que proponha um mundo imóvel, ou seja, baseada em valores do passado que têm que ser aplicados rigorosamente no presente. Não, pelo contrário. O confucionismo é uma doutrina que obriga, digamos, o soberano a encontrar soluções para responder às transformações que constantemente ocorrem, porque, segundo a concepção chinesa, o mundo está em constante devir. O mundo não é um mundo platónico com arquétipos imutáveis lá em cima que informam depois cá em baixo. Não, para, digamos, o pensamento chinês em geral, o mundo está em constante transformação, em constante devir. Portanto, é muito difícil, embora seja esse o seu trabalho, ao governante ter o sentido do presente, saber que esta ação que eu vou agora fazer vai corresponder à ação correta, vai ser a ação correta, daí que ele tenha que ser um homem virtuoso, tenha que ter uma posição social para não ser ambicioso para a sua família, por assim dizer, e por outro lado, que tenha essa capacidade de ler o presente e de decidir pela via correta nas suas ações. Muito mais haveria para dizer sobre o confucionismo e sobre o Confúcio e sobre os seus seguidores e sobre os seus detratores e sobre aqueles que o ignoram, mas eu penso que gostava de deixar esse desafio para uma outra altura em que, por exemplo, nós publicarmos os 2 livros que faltam nesta coleção e que vocês todos já tenham lido estes e que possamos aqui entabular um debate profícuo no sentido de uma melhor compreensão deste pensamento, que é um dos pensamentos mais importantes que a humanidade produziu e que nós tanto desconhecemos e que é também, digamos, que a estrutura moral deste povo com quem nós vivemos aqui em Macau. Porque por muito se tentou destruir o confucionismo ao longo da história da China, mas a verdade é que ele sempre renasceu e sempre voltou. Porquê? Porque faz parte realmente da rede, do fabric, desculpem o inglesismo, desta sociedade e destas pessoas que nos rodeiam. E muitas das coisas que nos parecem difíceis de compreender no povo chinês são óbvias e claras quando temos um conhecimento das ideias confucionistas. Por isso, vamos ficar por aqui por hoje. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que desfrutem destes livros. Voltem amanhã, em que vamos ter a apresentação das leis da guerra pelo Dr. Frederico Rato. Eu já não vou estar aqui, já chega por hoje. Vou estar aqui, mas não vou estar a falar. E vamos ter a apresentação de um livro que é As Leis da Guerra, que é um livro interessantíssimo, que é escrito por um descendente do Sun Tzu, que é aquele famoso que escreveu a famosa Arte da Guerra,
ele é um descendente dele, teve uma história trágica, dramática, etc., mas escreveu um livro muito, muito interessante sobre a questão da estratégia militar e que hoje pode ser aplicada a vários ramos da ação humana. Portanto, só para terminar com mais um pequeno esclarecimento, é curioso que nós todos conhecemos o livro de Sun Tzu por A Arte da Guerra, mas o que lá está escrito em chinês não é a arte da guerra, é Bing Fa. Bing quer dizer guerra, de facto, mas Fa não quer dizer arte, quer dizer lei, como sabem todos os advogados aqui presentes. Portanto, esta romantização que o Ocidente gosta de fazer da China, não é? Também é antiga e tem repercussões no modo errado como nós vemos esta grande civilização, mesmo quando estamos tão próximo, como é o nosso caso aqui em Macau. Portanto, este é só um pequeno exemplo que se repete ao longo de toda a história. Todos os tradutores sempre traduziram para a arte da guerra. Finalmente, quando eu vi o caractere e fui ver a palavra, eu disse, mas diabo, isto não é arte nenhuma, não está aqui a falar de arte no sentido que nós damos à palavra arte. Portanto, estamos a falar Fá, eu pus no plural, porque de facto é no plural que eu penso que é utilizado, não é uma lei da guerra, são as várias leis da guerra, e leis no sentido de princípios que subjazem e que informam e que dominam a coisa, não é? E é essa, penso que, a tradução correta. Muito obrigado pela vossa presença e espero que amanhã voltem, que vai ser bastante interessante. Obrigado. E comprem os livros. Jesus.